é inegável, que milhões de pessoas se identificam com a figura do Bolsonaro. Para além das avaliações que são feitas muito corretas de que o Bolsonaro também é uma cria do que se convencionou chamar de partido militar, né? Esse partido informal, né? Dos generais, essa turma da AMAN, né? General Helena, Tchegoin, tá? Essa gente toda. Mas eu tô falando assim, ó. As pessoas não sabem disso. A pessoa lá do interior do Paraná que decidiu votar no Bolsonaro, ela não sabe que o Etchegoin, que Biriri, que Bororó, que fizeram, que o partido militar não sabe disso, né? As pessoas não sabem desses meandros. A pessoa se identificou com o Bolsonaro, com a figura do Bolsonaro, com o jeito dele, com a cara dele, com o jeito dele falar. Mas a influência do Bolsonaro enquanto figura, ela já vinha diminuindo na política, tá? Na política, não entre a população. Entre a população, ela caiu, tanto é que perdeu a eleição. Óbvio, tá aí, né? O empirismo, a ciência nos indica que a popularidade do Bolsonaro, a aceitação dele entre o povo brasileiro caiu. Se não tivesse caído, ele não teria perdido a eleição. Ou caiu relativamente, né? Pode ter até subido, mas caiu relativamente em relação a outros candidatos, em relação ao Lula, por exemplo. Mas a influência do Bolsonaro na política, no Congresso, né? Na política, no dia a dia da política, em Brasília, para simplificar, ela nunca foi grande. Ela era grande porque ele era presidente da República, né? Claro que a presidência tem um magnetismo muito grande, né? Porque é o poder. O poder. Mas hoje de manhã, por exemplo, para dar uma ideia, Alessandro Vieira, senador, ele deu uma entrevista no ICL, a convite do Guilherme Amado. E o Alessandro Vieira diz que vai votar hoje para a presidência do Senado no Rogério Marinho, que é o candidato da extrema-direita, ou bolsonarista, ou seja lá como vocês quiserem chamar, tá? E aí o Alessandro Vieira falou que o Bolsonaro, figura política no Senado hoje, para a eleição da presidência da Câmara, do Senado, que está entre o atual presidente, o Pacheco, e o Rogério Marinho, que era ministro do Bolsonaro, um dos operadores do orçamento secreto, nós mostramos ontem aqui, né? Através do Tratoraço. Lembram do Tratoraço? O Tratoraço começou no ministério que o Rogério Marinho dirigia, com um escândalo inicial de 3 bilhões de reais, depois foi se descobrir que era muito mais. Muito mais. Mas o Alessandro Vieira falou hoje de manhã, nessa entrevista pro Guilherme Amado, e pra Vivian, pro William De Luca e pro Edu Moreira, que estavam lá no estúdio, que o Bolsonaro não tem mais do que 10 votos hoje no Senado. Tá? Então, assim, a influência do Bolsonaro figura política, ele, Bolsonaro, dentro do Senado, com os atuais senadores, os senadores tomam posse hoje à tarde, a partir da 1h, com os atuais senadores, e daí eu tô contando quem? Gente como Damares, Mourão, Sérgio Moro, essa galera, tá? O Bolsonaro não tem mais do que 10 votos, segundo o Alessandro Vieira. Então, se a gente for contar essa conta do Alessandro Vieira, os votos que o Rogério Marinho fizer, de 10 para cima, sequer são votos por influência do Bolsonaro. Respondem a outros interesses ali, né? Inclusive o próprio voto do Alessandro Vieira, que votará no Rogério Marinho e garante que não tá votando no Rogério Marinho porque o Bolsonaro mandou, ou porque o Bolsonaro pediu, ou porque o Bolsonaro gosta. Ele tem a argumentação dele lá, né? Deu uma entrevista hoje lá pro Guilherme Amado, eu até fiz algumas anotações pra gente ver aqui, ó. O Alessandro Vieira, então, na conversa, declarou o voto no Marinho, como já tinha feito, né? E pra ele, segundo ele, tanto o Pacheco quanto o Marinho são bolsonaristas, entre aspas, do mesmo jeito, né? Ou seja, são e não são. Eu discordo veementemente. Eu acho que o Pacheco é um cara tipo Lira, assim, né? É um cara que tá ali, é um pachequista, né? E que responde a vários interesses ali, né? Atualmente, inclusive, os interesses que serão os interesses do governo do PT, do Lula, né? Ou a expectativa é que corresponda a. O Rogério Marinho, não. O Rogério Marinho, nos últimos anos, ele se ligou de fato ao bolsonarismo, como a gente conhece, né? Tanto é que foi ministro do Bolsonaro. E não só por isso. É um cara que se ligou ao bolsonarismo de fato. Teve um jantar anteontem para tentar bombar essa candidatura do Rogério Marinho, onde estava presente a Michelle. A Michelle não estava na casa do Pacheco, estava na casa do Rogério Marinho. Então, iguais não são. Eu acho ruim o senador Alessandro, que é um cara que fez uma CPI aí da Covid, foi um cara que foi importante lá na CPI da Covid. Eu acho ruim fazer essas simetrias, porque é uma simetria que não para em pé, né? Não dura um tweet essa simetria.
O Alessandro Vieira, ele falou o seguinte, que quando perguntado se o Marinho, se o Rogério Marinho, se for eleito, né? Foi a Vivian que perguntou isso hoje de manhã no ICL. A Vivian perguntou pro Alessandro Vieira, mas senador, o senhor não acha que se o Rogério Marinho for eleito, ele não vai travar a pauta do Senado como presidente da casa? Como o candidato bolsonarista, nesse caso, né? O candidato em que o Bolsonaro aparece numa ligação por vídeo na festa onde estão tentando bombar a candidatura dele. Então é o candidato do Bolsonaro. O Pacheco não é. Então não dá para comparar as duas coisas. Não são comparáveis. São comparáveis em outras instâncias. Nesse sentido, não são comparáveis. Aí a Vivian pergunta se o Rogério Marinho, sendo eleito, não poderia travar a pauta no Senado, né? E para além disso, a pergunta que a Vivian fez, ela poderia ser complementada, porque o Senado, por exemplo, é o responsável por pautar o impeachment do presidente da República ou de ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, qual que é o bojo da pergunta da Vivian? O senhor não teme que, caso Rogério Marinho vire presidente do Senado, ele passe 4 anos fazendo essa política vagabunda de eleição fraudada, de impeachment do Xandão, de não sei o quê? Essa é a pergunta. É claro que a Vivian é a pessoa muito mais educada do que eu, né? E não faria pergunta desse jeito. Mas eu tô fazendo aqui, eu tô falando. No que o Alessandro Vieira responde que o Rogério Marinho, se eleito, não teria poder para isso, né? Como que não teria poder? Como que não teria? O presidente do Senado não tem poder. Então essa eleição não tem importância nenhuma. Estão votando para quem, então? Se não tem poder para isso. Claro que tem poder para isso. Quem pauta essas questões? Quem levanta a pauta do Senado? É claro que tem as pressões dos senadores, mas quem no último caso vai lá e dá a canetada? O presidente da casa? É por isso que essa eleição. É por isso que essa eleição é tão importante. Pomba. A gente tá falando do quê? Da eleição de síndico de condomínio? Né? De presidente de clube de piscina? Não. Essa eleição justamente é tão importante porque, para além de tudo, os presidentes das casas têm esse poder, sim, de travar o governo. Se os presidentes da Câmara e do Senado decidem travar o governo, eles conseguem, de um modo ou de outro. Sozinhos? Não, óbvio que não sozinhos, mas quando você é presidente, cara, de novo, o poder, ele puxa apoio, o poder magnetiza. Essas canetas são pesadíssimas. Então, acho que o Alessandro Vieira tem os motivos dele lá para votar, falou que o principal deles é a alternância de poder. Cara, vou até tomar um gole de chimarrão aqui para quem não tá vendo. Cara, a alternância de poder é um argumento tão fase oral, né? Que, né? Por que você vai votar? Vou fazer um exagero aqui, tá? Óbvio, retórico, mas só pra gente rir juntos. Por que você vai votar no Hitler? Pela alternância de poder. Que argumento bobo. A alternância de poder não é argumento. Claro que é bom ter alternância de poder, mas quando a alternativa à alternância de poder é uma bosta, você não vota na alternância de poder. Ou quem votou no Bolsonaro em 2018 pode chegar e falar assim, não, mas eu votei por a democracia, é importante a alternância de poder. Então tá. Então na próxima eleição vai fazer o quê? Vai votar no Bolsonaro de novo. Pra quê? Pra ter alternância de poder. Pô, senador, pô, o senhor é um cara inteligente, respeitável, desculpa, tá? Não dá. Essa não dá. Essa é a fase oral, né? Essa é a fase oral da análise política, né? Quer votar no cara, vota, sei lá. Talvez não falou os motivos exatos porque quer votar no cara, talvez porque tenha projetos do próprio Alessandro Vieira que, pra ele, pra base eleitoral dele, justamente dentro das regras democráticas, ele acha que o Rogério Marinho vai ajudar. Tudo bem, alternância de poder. Aí eu fico sem paciência. Foi uma boa entrevista, o Alessandro Vieira não é um bolsonarista, não é. Tampouco é um progressista ou uma pessoa de esquerda, não é um cara que foi muito ligado à Lava Jato, enfim, né? Tem os seus problemas na minha visão de mundo, né? Mas estou aqui discutindo democraticamente. Que bom a gente poder voltar a falar nesses termos, né? Um parlamentar, né? Não é o cara, não é um maluco, não é um demônio, não é um inconsequente, não é nada disso, né? Só estou discordando da opção dele e da argumentação dele. Mas é interessante que ele tenha falado que o Bolsonaro sozinho na votação para a presidência do Senado não conta mais do que 10 votos, né? Isso nos dá mais ou menos uma boa ideia do tamanho que o Bolsonaro tem dentro da política hoje.